Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Manacast. Eu sou o Felipe. Oi, gente, eu sou a Sofia e hoje a gente está novamente com um convidado muito especial que vocês já conhecem, o pastor Mavi. Ele passou um tempo, né, na China, então, né, nosso convidado internacional. E aí, pastor Mavi, tudo bem com você? Você está aqui novamente nesse podcast Pois é. lindo. Tudo bem, muito obrigado. Tô curtindo muito essa participação aí especial. Obrigado pelo convite. E assim, é muito inspirador o que vocês estão fazendo aqui. É sempre muito bonito ver jovens, adolescentes como vocês abrindo a palavra do Amém. Senhor, compartilhando ela no nosso campo, no nosso maior campo missionário do mundo hoje, que é a É a internet. internet, É né? É onde está verdade. todo mundo. É A gente mesmo. está conectado com diversas áreas do mundo e um vídeo viraliza e chega para milhares de Alcança pessoas. muitas pessoas, realmente. E hoje nós iremos falar sobre libertação eterna. Pastor, a gente vai falar um pouquinho sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus, pessoal, é a nossa maior esperança. É a É esperança de verdade. todo cristão. Pastor, você já teve algum sonho quando você era criança sobre a volta de Jesus? Sim, já tive, já tive. Quando era criança, às vezes a ênfase do local onde eu vivia, eu cresci uma parte da minha vida lá em Recife, depois outra aqui na Bahia, mas tinha uma ênfase muito grande no conflito final, na guerra. Então, quando eu sonhava sobre a volta de Jesus, me vinha a imagem do filme O Resgate do Soldado Ryan, com soldados e bota e coturno e fuzil e tal. Mas eu lembro um sonho específico que eu me sentia muito sozinho e eu me encontrava meio que num campo de batalha, um monte de lama no chão, um monte de tanque quebrado e tal. E no meio do que parecia uma angústia tremenda, eu olhava para cima e tinha uma luzinha branca pequena. E aí o sonho termina meio que com eu tendo uma paz muito profunda no meu coração e eu não vejo Jesus no sonho, mas eu sei que é ele. E aí eu acordei. Eu tive sonho umas 2 ou 3 vezes. Que incrível. Acordo e tá tudo certo. E realmente a volta de Jesus tem que ser essa paz. Porque muita gente fica com medo da volta de Jesus, né? É. Já fica com aquela angústia, Jesus vai voltar, meu Deus do céu. A gente já pensa no fim do mundo, Aham. guerra daquela dominical e tudo mais, a gente já fica com aquela angústia. Mas a gente tem que lembrar que a volta de Jesus é a paz, é a esperança de um mundo melhor, sem guerra, sem dor. E nós iremos falar sobre isso hoje. Porque nós vivemos em um mundo de pecado. E o pecado está rodeando os jovens, os adolescentes, todo momento. E a gente fica muitas vezes com medo, a gente fica muito preso aos pecados, porque a gente sabe que Satanás sabe que resta pouco tempo para ele. Ele sabe que Uhum. Jesus está voltando. E ele vai fazer de tudo para que a gente tome escolhas erradas e essas escolhas, consequentemente, não nos deixarão entrar no céu, porque a gente sabe que no céu não entra pecado, né? E a volta de Jesus é um lembrete de nos alertar. Deixe o pecado e se volte para Cristo Jesus. Sabe, o evangelho aparece em forma de paradoxo em muitas vezes. Os primeiros vão ser os últimos. Quem quer servir, quem quer ser servido, que sirva. Então, parece esse paradoxo muito grande. Por um lado, a volta de Jesus vai ser o evento mais catastrófico da história da humanidade, mas ao mesmo tempo vai ser o mais alentador. O evento da volta de Jesus vai ser o mais hiperbólico de todos os eventos da história, mas ao mesmo tempo vai ser aquele que mais vai provocar paz. E aqui está uma coisa que é muito bonita da vida cristã, é que quando a gente decide morrer para nós mesmos, aí é quando a gente tem vida de verdade. Quando a gente decide ser o último, aí somos os primeiros. E sem essa noção de que, beleza, a gente vive num mundo de guerra, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, a gente precisa ter paz no meio da guerra. A gente tem aquele que a E gente pode confiar, né? A gente não tá sozinho. Quando a gente lembra que Jesus, ele disse: "Não tem desmeio porque eu estou, não tenha medo, porque eu tô com você", a gente fica em paz, a gente fica alegre porque a gente sabe que a gente não tá sozinho. E isso é um dos lembretes que a gente tem que sempre nos lembrar, porque Satanás vai nos atacar nisso, que você está sozinho, que você é incapaz, mas tem um Deus por trás cuidando da gente, nos direcionando. E muita gente evita, né, ler o livro de Apocalipse porque acha que tem medo da volta de Jesus, mas na verdade eu vejo o livro de Apocalipse como um livro de esperança, na verdade, sabe? De um lugar onde não vai ter medo, nem dor, nem tristeza, e a gente não vai ter que sofrer Uau. mais. Então é realmente eu vejo como um livro de esperança. As primeiras coisas se passaram e eis É, que tudo se fez novo. Mas tem uma coisa exatamente. bonita. Quando Deus cria o mundo no começo, ele faz do nada, ok? Então é uma criação ex nihilo.
a partir do nada. Mas no Novo Testamento, no Apocalipse, a criação é ex vetero, é a partir das coisas que já estão aqui. Deus não vai descartar esse mundo, não vai descartar tudo que está aqui para fazer algo novo. E eu acho que está aqui uma lição que é muito bonita, muito especial, pelo menos para mim. Quando eu estou manchado pelo pecado como esse mundo está, em vez de me descartar e simplesmente fazer um novo Mavi sem os problemas que eu tenho, Deus vai me reformar e me mudar e me transformar através do processo de santificação, de glória em glória, até que a gente seja de fato, de novo, imagem e semelhança de Deus como éramos no começo. O livro do Apocalipse me traz essa esperança de que na hora que Deus quer mudar as coisas, quer consertar, ele não simplesmente descarta porque não serve mais. Ele me pega do jeito que eu tô, vocês do jeito que vocês estão, nós do jeito que nós estamos, e ele nos transforma através da graça em, de novo, filhos e filhas de É Deus. porque Deus vai nos moldando, né? E tem muita gente que fica com medo, assim, de se entregar a vida a Jesus, porque, eu tô vivendo meu pecado, eu tenho tal defeito, eu tenho tal problema, e fica com medo de se entregar a Jesus, sendo que Jesus não tá... Se transforme primeiro para vir a mim, não. Venha como você está e eu vou realizar essa obra. A gente não tem que atribuir a obra de transformação de caráter como nossa. É o Espírito Santo que vai realizar. Claro que a gente tem que contribuir, né? Tomando as atitudes certas. Mas essa obra é realizada unicamente por Jesus. É Ele que vai nos transformando. A gente só precisa tomar a nossa decisão certa e correta de se entregar a Ele e deixar que Ele faça o trabalho. E muitas vezes algumas pessoas não querem se aproximar de Deus porque tem um pecado de estimação, digamos assim, que a pessoa não tá disposta a abrir mão, sabe? E eu acho importante se aproximar mesmo, tendo esses pecados, mesmo tendo isso, e pedir que Deus vá moldando e te mudando, sabe? E que a gente vive numa terra de pecado, a gente sabe disso, né? E que a gente peca, a gente é pecador. Então, quanto mais próximo a gente tá de Deus, mais esses pecados ele vai nos moldando cada vez mais. Então, E vai nos preparando, né? Já aconteceu com vocês que vocês se prepararam para a prova, estudou, aí daqui um pouco a professora tá doente e não Sim, já aconteceu a prova. aconteceu. Já aconteceu com você? Sim. Você sente o quê? Você Uma fica feliz, você frustração. fica frustrado, porque você queria que a prova acontecesse, porque você estava preparado para ela. Isso. Mas por outro lado, na hora que você não estudou para a prova, não pegou no Uma livro alegria imensa, viu? e a professora não apareceu, dá uma alegria. Assim é a volta de Jesus. Para quem está se preparando para ela, não vai ser um momento de medo. é Não vai ser um verdade. momento de temor. Vai ser um momento de alegria. Sabe? Oh, Jesus está voltando. Amém. As profecias estão se cumprindo. Amém. Porque eu sei que eu estou do lado do time que ganha. Sabe? Eu sei que eu estou do lado do time vencedor, que é o time de Emanuel e Miguel e os seus anjos. Uhum. Eu acho que essa é uma questão importante que a gente ter na mente nesses últimos dias. E a Ah, gente. pode falar. E a gente tem que ter a urgência de levar outras pessoas também para esse lado, né? De falar sobre o amor de Jesus, de testemunhar o amor dele através da nossa vida, né? Porque quanto mais pessoas forem para o céu, melhor, né? Então a gente tem que falar sobre ele a todo momento, a todo mundo. Então é muito O importante pastor isso. falou sobre se preparar, né? Quando a gente vê algumas mensagens de advertência, assim, Jesus está voltando, se prepare, muita gente não gosta tanto, a gente vê que rejeita. Mas a gente tem que moldar essa nossa visão. Quando a gente olhar para essas mensagens de advertência de que Jesus está voltando, a gente tem que olhar para elas como uma mensagem de amor. Porque eu vejo quando Deus ele fala, eu irei voltar e se preparem, eu vejo isso que Deus me ama, ele está preocupado com a minha salvação. Sim. Isso me mostra como Deus é incrível e perfeito. Isso só mostra que o amor de Deus é incrível, porque ele me ama, ele vai cuidar de mim, como o pai que cuida do seu filho. E quando a gente tem um pouco do medo, assim, da volta de Jesus, não sei se vocês já tiveram, Já. sabe aquela coisa de, e se Sim. Jesus voltar hoje, O você que vai vai ser da minha vida? Às vezes isso demonstra um entendimento equivocado da salvação por nossa parte. Eu acho que um cara que acertou muito nesse tema foi o Lutero. Ele diz o seguinte: quando eu olho para mim, eu não entendo como eu posso me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não consigo compreender como é que alguém consegue se perder. Então, é uma questão de foco. Sempre que a gente manter o nosso olhar para Cristo,
a volta dele vai ser vivida por nós como um episódio de alegria. Um episódio assim, cara, vem Jesus, tô pronto, pode vir agora, pode vir semana que vem, pode vir hoje à noite e vai estar tudo certo. E Eu tenho um é. amigo, ele mora nos Estados Unidos hoje, ele foi meu aluno lá em Hong Kong, Uhum. e o pai dele era um cara sempre muito conectado com o budismo, com as religiões tradicionais do Oriente. E ele disse o seguinte: o senhor é pastor, né? Eu falei: sou. O senhor leu a Bíblia, né? Li. Ah, e o senhor me recomenda ler o quê? Eu falei: então, é bom o senhor ler tudo, mas eu queria te recomendar lendo o João. O Evangelho de João, você vai ter ali as histórias de Jesus. Ele voltou uma semana depois. Não li o livro de João, não. Eu fui logo pular para o capítulo final, que é para eu saber o que é que acontece no final das contas. Mas eu não entendi muita Apressado. coisa, não. Eu já fui logo pro Apocalipse. Falei, então, antes de ir pro Apocalipse, você precisa entender o tema do livro do Apocalipse, que é a revelação de Jesus. É esse o grande tema da volta dele. É esse o grande tema do último livro da Bíblia. É Jesus. É revelar o seu caráter, a sua obra e a sua misericórdia por nós. E quando a gente tem esse foco, tanto na nossa vida espiritual como nos nossos estudos da Bíblia, Jesus e este crucificado, como disse Paulo, a gente vai bem. E É quando Jesus verdade. vira o foco, né? Quando a gente entende que a nossa salvação é baseada em Cristo, né? Porque muita gente se preocupa tanto assim com o que eu tenho que fazer. A gente tem que lembrar que nós somos salvos pela graça de Cristo, né? Não são as minhas obras que vão me salvar, mas sim a graça que me salva. Quando a gente entende que Cristo morreu na cruz É. por mim, que foi para me salvar, a gente não vai viver uma vida cheia de fardos, porque Cristo já levou esses fardos, morreu por nós para me libertar do pecado. E existe, às vezes, esse mal entendimento por nossa parte. Ah, já que a salvação é pela graça, então agora vale Esquece tudo. a lei. E É. essa é a lei e já acabou, tá tudo certo. Quando Jesus voltar, todo mundo vai estar salvo. Mas a questão é que a graça elimina o mérito, não elimina o Isso esforço. aí. A graça faz com que o meu mérito seja impossível, Nos motiva. Exatamente. mas me motiva porque o esforço é meu. A graça é do Senhor. A graça elimina o mérito. Eu nunca vou poder merecer a salvação, mas o esforço é meu. Eu que tenho que estar ali todos os dias cultivando a minha vida espiritual. É como diz aquela música, né, da gente com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Exatamente. Então a gente tem que sempre ter foco no nosso caminho e não se deixar levar pelas coisas do mundo, sabe? Ter certeza do caminho que a gente está trilhando não vai ser fácil, vai ser difícil, a gente vai passar por coisas difíceis, coisas que vão fazer a gente querer desistir, mas que a gente tem que ter certeza do que a gente quer, do propósito que a gente tem nessa terra e de que, tipo assim, nada é melhor do que o céu. Essa é realmente a nossa mensagem de esperança maior, de amor maior, que nada vai ser melhor do que o céu e de estar do lado de Sabe Jesus, uma né? coisa que me motiva, que eu sempre tô lembrando no meu cotidiano, na minha rotina? Jesus é o rei. E eu sou seu filho, ou seja, eu sou seu príncipe. Eu sou príncipe de Cristo, né? É assim, eu sou parte do reino de Deus, Não, né? mas a Bíblia diz você é Isso, co-herdeiro com Cristo. geração eleita. A palavra de Exatamente, Deus você é diz co-herdeiro com isso. Cristo. Aí eu coloco isso no meu cotidiano. Como eu coloco? Se eu sou salvo, eu tenho que viver como um salvo. Se eu sou um Exatamente. príncipe, eu vou viver como um príncipe do reino de Deus. Se eu sou um cidadão do céu, eu vou cumprir os meus direitos de cidadania. Ou seja, um cidadão do céu não vive mentindo. Então eu não vou viver na mentira. Um cidadão do céu não mata, então eu não vou matar. Ou seja, se Exatamente. você entende que você foi salvo por Cristo Jesus, essa salvação que foi pela graça vai te motivar a você viver uma vida correta, uma vida de princípios. Claro. Você vai ter prazer não no pecado, porque quanto mais você se aproxima de Cristo, quanto mais você confia na sua salvação que foi dada por Jesus, você não vai sentir prazer no pecado, mas você vai sentir prazer em viver Na para Cristo, obediência do em Senhor. Exatamente. obediência. É. Então, uma vez eu estava conversando com o diretor da escola, que eu fui trabalhar lá em Hong Kong, e ele me perguntou, Mavi, você sabe qual é o maior método evangelístico da história? Eu falei, ô pastor, não sei não, me ensina aí, porque eu quero pregar o evangelho aqui. Ele falou, é o amor. Eu sei que parece clichê, mas é o que Jesus falou. Jesus disse assim, e nisto conhecereis que são os meus discípulos, se amares uns aos outros. Quando a gente começa a viver essa vida como um cidadão do céu, as coisas mudam. Ó, no ano de 230, 260, entre 230 e 260,
um cara chamado Diogneto, um cidadão romano, um cara rico, pegou um servo dele. A gente só conhece o nome do cara por Matetes. Talvez seja só o nome do título de servo do cara. Ele falou o seguinte: Matetes, você vai viajar pela região do Mediterrâneo e você vai fazer uma pesquisa para mim, porque eu quero saber quem são os cristãos. Esse negócio de cristianismo, tá aparecendo um monte de cristão por aí e tal, eu quero saber que esquema é esse aí. E Matetes foi, escreveu lá, viajou para vários lugares, conheceu vários cristãos e escreveu uma carta para o Diogneto. E na carta diz várias coisas, dentre as quais tá o seguinte: falou, olha, Diogneto, eles não são de um país específico, eles falam vários idiomas, eles têm várias culturas, mas eles são muito diferentes, porque ainda que eles vivam em Roma, eles são cidadãos dos céus. Eles amam, eles são vilipendiados, eles são jogados nas arenas e cantam enquanto eles são queimados nas arenas. Tem alguma coisa sobre esse povo que não faz sentido, Que é diferente. que é diferente. Aí no final das contas ele diz assim: eu não sei quem eles são, mas eu acredito que os deuses deveriam ter mandado eles antes, porque eles são muito bons para todo mundo. É muito bom que eles existam. E às vezes eu fico me perguntando, e se um cara lá da China viesse lá na minha casa, lá no Uniaene, e escrevesse sobre a minha vida para explicar o que é ser cristão? O que a nossa vida está testemunhando. O que é que a minha Pois vida está é. testemunhando? E quanto mais perto de Deus a gente tá, né? Melhor a gente se torna, porque a gente se torna parecidos com Ele. E então, quando a gente tá distante, a gente acaba mostrando que a gente tá distante. E a gente tem esse título de cristão, mas não demonstra que somos, sabe? Porque a gente é só um título pra gente às vezes. E a gente não tá agindo como tal. E tá distante dele. E a pessoa conhece a gente mesmo não querendo ser a influência para as outras pessoas, a gente acaba sendo através da nossa vida. Então, é importante que a gente esteja sempre, tipo assim, sabendo que somos influência, sabe? E o senhor falou sobre o amor, né? Eu penso que Eita, caiu aqui. Eu penso que o amor é a essência do cristão. Porque o amor não é simplesmente dizer eu te amo. É isso também, claro. Mas o amor é nas suas ações. É quando você ajuda o seu próximo. É quando você tá lá para dar apoio. Você tá indo visitar algum doente, algum órfão. Quando você tá acolhendo as pessoas. Porque não são as palavras, mas são as nossas ações que vão testemunhar de que realmente a gente é. E de quem a gente pertence. A gente Claro. pertence a Cristo Jesus. Então a gente tem que mostrar a essência A de quem a gente Cristo. serve, de Porque verdade. Cristo morreu na cruz por quê? Por amor, né? E ele nos ensina a amar também. É aquela questão, né? Eu não sou o que as pessoas pensam de mim. Eu não sou o que eu penso de mim. Eu sou o que eu faço. Eu É, sou o que eu faço. Se o Pelas que eu suas faço é ações. amor, eu sou amor. Se o que eu faço é bondade, eu sou bondade. Porque isso também influencia na pregação do evangelho. A gente está falando sobre a volta de Cristo e a igreja adventista tem como a pregação do evangelho também é falar sobre a volta de Cristo Jesus, né? Como que eu vou pregar sobre a volta de Jesus, um Deus de amor, um Deus que acolheu, um Deus que curou, sendo que eu não estou colocando o amor em prática? A minha mensagem fica totalmente diferente. Eu estou pregando algo que eu não vivo. Como que eu Sim, vou pregar sobre boas ações se eu não pratico essas boas ações na minha claro. vida? Ou seja, isso atrapalha na pregação do evangelho, porque as pessoas vão notar e as pessoas vão julgar e muitas pessoas vão fechar o seu coração para a mensagem de Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Essas atitudes vão influenciar outras é pessoas. verdade. E a Claro. gente tem que cada dia nos certificar nas nossas atitudes. Será que eu estou testemunhando do evangelho na minha vida? Porque foi esse o chamado que Cristo Jesus nos deu. Pregação do evangelho não é só falar para as pessoas que Jesus ama ela, Jesus o ama, só que a pregação do evangelho é você colocar em prática nas suas ações. Se eu vou falar sobre santidade, que eu viva a santidade. Se eu vou falar sobre o amor, que eu viva o amor. Claro. Então Jesus ele quer que Exatamente. coloquemos, que ele quer que nós vivemos o evangelho, porque o evangelho ele foi nos dado para ser vivido. Exatamente. Claro. O evangelho nunca foi nos dado como uma série, uma sequência lógica de regras. O evangelho é a boa nova da salvação em Cristo. E se o evangelho não engloba todos os aspectos da minha vida, então ele não engloba nenhum. Sabe? Às vezes a gente perde um pouco essa noção
E, em nome do amor, dilui-se um pouco a pregação do evangelho, a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho, ela é profundamente radical. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Espalha. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, desculpa, não tem a vida. E uma das grandes missões, você mencionou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma das grandes missões que nós temos é preparar o mundo para a segunda volta de Jesus. É levar essa mensagem. João Batista preparou o mundo para a primeira volta de Jesus. A gente tem que preparar o mundo para a segunda volta dele. E ninguém deve ser pego de surpresa. Todo mundo tem que ter o direito de tomar uma decisão consciente de estar do lado dos salvos ou não. Para que quando Jesus então venha e ele separe o trigo do joio, que o trigo seja respeitado pela decisão de se tornar trigo. E que o joio seja respeitado pela decisão de se tornar joio. E essa é uma das coisas que Deus mais faz com a gente, sabia? É respeitar as nossas decisões. Quando o assunto, às vezes, é a volta de Jesus, alguns vão se perder, muitos vão se salvar. E é natural que a gente se sinta meio, caramba, mas Deus não vai salvar todo mundo? Ele não ama todo mundo? Mas não. Deus vai respeitar a decisão dos perdidos de se perderem. Isso se chama livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, é isso mesmo. E os jovens vão ter um papel crucial, né, em falar sobre essa vinda de Jesus. Então, às vezes, a gente acha que é muito novo para fazer isso, para testemunhar do amor de Cristo. Às vezes a gente acha que não está sendo observado, que nossas ações não têm tanta importância agora, mas tem. E nós vamos ter um papel extremamente crucial na volta dele. E ele está voltando, né? Então, E eu acho essa missão da pregação do evangelho um privilégio. Eu fico assim impressionado. Deus me escolheu para pregar essa mensagem tão poderosa para todas as nações. Porque ele poderia usar os anjos. Os anjos são muito mais poderosos, são seres de luz perfeitos. E nós somos seres imperfeitos, nós temos nossas falhas. Só que os anjos são perfeitos, são seres sobrenaturais. E Deus escolheu eu e você para pregar essa missão. Então eu me sinto muito privilegiado. Privilegiado. Isso. Mas honrado mas por você sabe Deus. por que tem que ser a gente e não os anjos? Por quê? Porque os anjos não precisam da salvação de Jesus. Verdade. Jesus não morreu pelos anjos. Ele morreu pelos pecadores. Morreu por mim e por você. Inclusive, um dos textos que esse guia de estudo da Bíblia está nos mostrando é de Mateus 26, onde Jesus diz assim, olha, eu prometo para vocês que até o dia da minha vinda eu não vou tomar do cálice. Está se referindo à Santa Ceia. No momento da Santa Ceia era quando os judeus comemoravam a libertação do povo do Egito, a libertação de lá do cativeiro egípcio. E o que Jesus está dizendo era o seguinte, olha, eu amo tanto vocês, que eu quero fazer uma festa com vocês no céu muito em breve. E eu estou preparando essa festa com vocês. E eu não vou comemorar essa festa até que a gente esteja todo mundo junto de volta. E quando a gente vai lendo sobre essas maravilhas, de como vai ser o céu, né, a gente sente uma urgência de falar para as outras pessoas, de falar dessa mensagem de esperança, né, sabendo que tantas pessoas passam por tantas coisas ruins, né, passam por guerra, fome, que não tem mais esperança, realmente, não tem um propósito de viver, não tem uma coisa um combustível, sabe, para a vida. E a gente tem esse papel de dar essa esperança para as pessoas, de falar, não, essa terra aqui é só passageira, sabe? Na verdade, a gente vai ter o céu e essa é a minha maior, sabe? Meu maior propósito de vida de todos Claro. nós cristãos. É quando a gente tem uma experiência de salvação, de transformação com Cristo Jesus, que a gente entende que essa mensagem não nos foi dada para ficar em segredo. Eu preguei em uma igreja, acho que foi recentemente, e eu falei sobre isso. O evangelho não nos foi dado para que ele esteja em segredo. O evangelho nos foi dado para que ele seja espalhado. Jesus Claro. ele falou, pregue o evangelho. E Paulo ele vai falar que o evangelho é a salvação para todo aquele que nele crê. E nós devemos crer em quem? Em Cristo Jesus, que é a salvação. Então eu não quero ver pessoas se perdendo porque eu não estou pregando o evangelho. Eu quero ver pessoas sendo salvas. Eu Claro. fico imaginando, tem hora que eu fico pensando, imagine chegar no céu e encontrar pessoas que foi através da minha decisão de servir a Cristo foram salvas. Que alegria não será ver pessoas que foram salvas através do meu testemunho, através
da minha decisão. Senhor, eis-me aqui, usa-me, Pai. Envia-me a mim. E nessa caminhada, às vezes há um pouquinho de dores. Deixa eu contar uma coisa para vocês que eu não contei ainda em público no tempo que eu voltei aqui para o Brasil. Ah, no ano passado, a minha mãe faleceu. E eu não pude estar aqui porque eu estava lá na China. E uma dessas noites de muita tristeza, Deus me deu a bênção de receber uma ligação de uma aluna que tinha conhecido o Evangelho através do nosso trabalho lá em 2017. E hoje ela é uma chinesa, está numa igreja nos Estados Unidos, está estudando medicina em uma das nossas faculdades adventistas e está se preparando para ser uma médica missionária. Amém. Que lindo. E no meio da minha tristeza, numa dessas noites, chorando, orando, Deus me falou: Mavi, eu te mandei para a China para que você pudesse apresentar essa aluna para sua mãe. O céu vai ser essa festa para mim. E durante esse momento que a gente passa aqui na Terra, ele tem que ser para a gente se preparar para estar na eternidade e preparar outros para estar lá com a gente. Lembrando que tudo que a gente vai viver aqui é tão passageiro, é tão curto, quando a gente põe o nosso tempo de vida aqui comparado com a eternidade, é curto demais para a gente gastar com besteira, sabe? É pouco tempo demais para a gente desperdiçar. Então, vamos pregar o Evangelho. É verdade. Vamos falar E da volta de imagina a Jesus. tristeza Maior. de chegar no céu e não ver muitas pessoas lá porque você teve vergonha de falar do evangelho. Imagina isso, imagina isso. Mas Deve ser muito triste e frustrante, né? De saber que muitas pessoas deixaram de estar lá porque a gente não se posicionou, né? E não falou. em nome de nossa Jesus, verdade. os adolescentes, jovens da União Leste Brasileira não vão ter esse sentimento no Amém. céu. Amém. Glória a Deus. Pastor, a decisão de pregar o evangelho e se entregar a Cristo começa na oração. E eu queria convidar o Senhor nesse momento que pudesse orar pela gente. Vamos orar então. Querido Senhor Deus, que habita nos mais altos dos céus, obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor, pelo cuidado e pelo privilégio que o Senhor nos dá de compartilhar com os nossos amigos, familiares, pessoas com quem convivemos a breve vinda de Jesus. Senhor, dá-nos poder para obedecer e dá-nos a presença do Espírito Santo, quem o Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, para que a gente possa obedecer a tua lei de forma perfeita, confiando nos méritos de Jesus para a nossa salvação e tendo poder para pregar o Evangelho de um jeito poderoso, de um jeito sem precedentes nessa geração que precisa escutar de ti. Senhor, faz em nossas vidas a tua vontade, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi incrível ter esse bate-papo aqui com o Senhor, Realmente, pastor. foi Foi Obrigado. muito bom. especial, bem transformador. E eu espero que esse episódio também possa fazer uma transformação no seu coração. Que você decida hoje viver para Cristo e pregar esse evangelho de salvação. E foi esse o nosso episódio. Não se esqueça de compartilhar o nosso episódio no grupo da igreja, para os adolescentes. Curta e compartilhe. E é E- isso, gente. Segue a gente nas nossas redes sociais. E muito obrigada por assistir até aqui. E não tenha vergonha de espalhar o evangelho para as outras pessoas. É isso. Tchau. Tchau, tchau, pessoal!